Funcionários afastados por doença ou acidente muitas vezes são esquecidos pela empresa. E quando voltam ao trabalho, correm o risco de ficar sem a vaga. Veja no quadro Fora da Ordem. Durante 5 anos, Rose erguia e abaixava o braço cerca de 3.000 vezes por dia para acionar uma alavanca na metalúrgica onde trabalhava em Barueri, na Grande São Paulo. A repetição do movimento provocou tendinite e bursite. Por causa da dor, ela se afastou do trabalho de 2009 a 2012. Chegou até a fazer uma cirurgia. E aí eu tive que procurar médico, né? Comecei a fazer um tratamento, foi aí onde que eu saí para mim pro INSS, porque eu não estava aguentando, o médico me afastou. Quando recebeu alta, o INSS determinou que Rose desempenhasse outra função na metalúrgica, mas a empresa não acatou e ainda começou a perseguir a funcionária. Quando eu cheguei lá, eles falaram para mim que não tinha posto para mim trabalhar, que eu tinha que voltar a trabalhar na mesma função. E aí eu voltei com a minha limitação menor, né? Eu comecei a fazer bem pouca produção. Foi quando eu comecei a sofrer assédio moral lá dentro. O encarregado lá, o chefe não falava comigo, mandava recado para terceiros, chamava de aleijada. Orientada pelo médico do trabalho a pedir demissão, ela decidiu procurar um advogado, que moveu processos contra a empresa e o INSS. A empresa não vai simplesmente deixar aquela função parada no aguardo do trabalhador. Normalmente a empresa substitui aquele trabalhador que está afastado por um outro que ocupa aquela função. O que a empresa faz? A empresa reluta, muitas vezes, em aceitar aquele trabalhador, porque a vaga já foi ocupada. Por não poder exercer a função pré-determinada, Rose foi afastada da empresa. Ficou sem salário, mas não houve baixa na carteira. O trabalhador fica nesse limbo. O trabalhador acredita que ainda está sendo mantido o seu contrato de trabalho. Sem dinheiro, porque ele não está recebendo nem salário, nem auxílio-doença. No Brasil, 1.600.000 pessoas recebem auxílio-doença, uma conta de 23 bilhões de reais ao ano. O auxílio pode ser acidentário, quando está ligado ao trabalho, ou previdenciário, sem relação com a atividade profissional. Recentemente, o governo determinou a revisão de 840 mil benefícios pagos há mais de 2 anos. Para este advogado, isso deve provocar uma avalanche de novos conflitos. E é previsível que muitos, milhares desses trabalhadores vão ter o seu auxílio-doença cessado e, evidentemente, vão buscar o retorno ao emprego e com grande possibilidade de se deparar com esse problema. Isso vai se tornar um problema agudo em razão dessas altas que o governo procura fazer com a população previdenciária em geral, tanto aqueles que recebem o auxílio-doença como também os aposentados por invalidez. É uma situação preocupante.